Hoje, você está inserido em qual tipo de ambiente? Você tem próximo a você pessoas que gostam de fofocar, pessoas que sempre olham as coisas pelo lado negativo? Pessoas talvez acomodadas. Nesse ambiente você consegue ir apenas do X até o Y? Ou você consegue se expressar? Você consegue se expressar de verdade dentro desse ambiente no qual você está imerso? Ou ao seu redor as pessoas buscam se desenvolver, buscam por autoconhecimento? Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque às vezes você pode achar que é você o problema, que você não consegue, que você não vai dar conta, que você não é capaz, que você é insuficiente, quando na verdade o problema, o X da questão, pode ser o ambiente do qual você está inserido. Porque o nosso ambiente, ele tem muita influência sobre a gente. E ele muitas vezes vai conseguir determinar quem você é. Não que em essência você seja isso, e não que você não possa ser de uma forma diferente. Mas muitas vezes o peso do ambiente consegue ser maior do que você. Porque é como se fosse você sozinho, tentando lutar contra uma multidão inteira, que já está acostumada e condicionada a agir, pensar e falar sempre as mesmas coisas, a não sair do script, do roteiro que foi programado para elas. E talvez hoje você esteja vivendo esse mesmo roteiro, esse mesmo script, e ainda não se deu conta. E claro, você também tem a sua parcela de responsabilidade. Mas o fato é que o seu ambiente, que as pessoas que te cercam, podem estar te atrapalhando também. Podem estar te impedindo de você ser quem você é de fato, de expressar a sua verdadeira essência. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento. Sabe uma coisa que eu percebo que limita muita gente e durante muito tempo foi um obstáculo na minha vida? Eram as pessoas com quem eu convivia. Às vezes a gente nem percebe que algumas pessoas, que alguns ambientes estão nos prejudicando. Porque a gente sempre esteve ali, naquele ambiente, imersos naquela situação. Mas quando saímos, conseguimos perceber novas coisas. Vemos aquela situação de uma maneira diferente. Imagina a seguinte situação. Você está acostumado ou acostumada a morar num lugar X. Porém, um tempo depois, você se muda. E quando você se muda, uns 3, 4, 5 meses depois, você decide retornar para esse lugar. Você vai fazer uma visita. E quando você retorna para esse lugar, você percebe coisas que antes você não percebia. Porque antes você estava no olho do furacão, você estava totalmente imerso ali e você não conseguia perceber determinadas situações que existiam naquele ambiente. Às vezes, quando você está naquele ambiente, você já consegue perceber, mas em outras vezes não. E sempre quando a gente sai, a gente tem uma clareza maior daquilo que às vezes já nos incomodava, mas a gente não conseguia perceber com tanta nitidez. Então, muitas vezes a gente precisa sair do meio do furacão para enxergar com mais clareza. Por que é que tantas pessoas precisam de um terapeuta, de um psicólogo? Porque às vezes sozinho ou sozinha a pessoa não está conseguindo perceber qual é o X da questão, como ela resolve aquela situação. Porque ela está imersa naquilo dali. Só que alguém que está de fora consegue olhar o todo. Às vezes a pessoa está lá, ela não consegue enxergar o todo da situação. Quantas vezes as pessoas enfrentam problemas dentro do relacionamento e sozinhas parece que aquilo fica uma confusão. Quando vem alguém de fora e mostra, fulano, dá uma olhadinha nisso, isso daqui, isso e essa questão, a pessoa vai tendo mais clareza. Então isso é para te exemplificar que muitas vezes a gente precisa sair de determinados ambientes, a gente precisa se retirar de determinados relacionamentos
para perceber que muitas vezes era aquele o nosso obstáculo, era aquilo que estava nos travando. Porque muitas vezes você pode estar inserida em um ambiente onde as pessoas, além de não te incentivarem, o que não é de fato a obrigação de ninguém, mas além de não te incentivarem, elas ainda colocam os seus sonhos como impossíveis. E eu te pergunto, será que vale a pena muitas vezes se contaminar com esse tipo de opinião? Quando alguém diz para você que algo é impossível, especialmente quando outras pessoas já fizeram ou já conquistaram esse impossível, a pessoa está falando que é impossível baseada na própria percepção que ela tem dela mesma, na limitação que muitas vezes ela pode enxergar que tem, mesmo que de fato não tenha. Porque muitas vezes a limitação é algo que a gente acredita que tem. Isso aqui para mim é muito desafiador. Eu não consigo, eu não dou conta. Quando na verdade isso é apenas um condicionamento. E a gente está agindo de acordo com esse condicionamento e não de acordo com a verdade. Não seja engolido pelo meio. Alguns ambientes, de fato, você vai poder se afastar se esse for o seu desejo, se for a sua vontade de verdade. Mas outros ambientes você vai precisar aceitar por mais tempo. Mas apesar de permanecer em alguns ambientes, evite o máximo que você conseguir ser engolido por esse ambiente. Mantenha a sua mente focada no seu objetivo, naquilo que você quer, naquilo que você acredita e vá se alinhando para que isso se concretize na sua realidade. Para que você conquiste o que você quiser, para que você se torne quem você já é de fato, e talvez você ainda não consiga reconhecer. Tem pessoas que vão estar te incentivando para ir para bar, para estar todo final de semana em festas, para se encher de distrações. E não que as distrações elas não tenham a sua importância e não sejam boas também. Mas tem pessoas que só querem viver de distrações. E muitas vezes essas distrações vão te afastar de quem você é de fato e do que você quer construir. Compartilhe a sua opinião comigo aqui nos comentários. Você já tinha parado para pensar sobre essas questões que eu trouxe aqui para que a gente conversasse hoje? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!